Eu tô postando vídeos de 15 minutos só, então eu acho que já deu 15 minutos no último vídeo. Esse aqui talvez vai ser um vídeo extra, se não couber no vídeo anterior, vai ser um vídeo próximo ao anterior. E esse vídeo basicamente vai ser um extra falando sobre um sentimento que eu vivenciei nos últimos anos. E eu quero compartilhar com vocês isso, porque, cara, eu acho que guardar só pra mim, numa sociedade onde várias pessoas devem estar passando por isso, não vai ser legal. Eu acho que eu tenho a capacidade de compartilhar isso com vocês, por mais que seja uma coisa que eu não goste de compartilhar, uma coisa que eu não queira falar, eu tô sentindo no meu coração que nesses vlogs que tá sendo um bagulho sincero, eu preciso falar sobre isso. Porque eu acho que tem pessoas que devem passar por isso e sentem a mesma coisa que eu e não fala pra ninguém. Nos últimos anos eu passei por muitas mudanças, né? Tive aquela época que teve aquelas loucuras de transição de gênero, teve aquelas paradas de lidar com sexualidade, identidade e várias coisas, e eu acabei me perdendo bastante na minha vida, mano. Eu sempre fui um cara perdido na minha vida, né? Desde a minha infância. Eu nunca consegui ser um cara normal. Eu nunca consegui, tá ligado? Eu queria. Por mais que eu quisesse ser um cara normal, eu nunca consegui ser, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Não tenho vergonha. Mas eu nunca consegui me entender muito bem. Eu não sabia quem eu era. Eu queria ser muitas coisas. Eu já quis ser jogador de futebol, quis ser músico. Hoje eu sou músico. Já quis ser professor de filosofia, já quis ser professor de educação física, já quis ser astronauta. Não pode me zoar por causa do tamanho da minha cabeçona, não. Mas eu já quis ser. Eu adoro o espaço, mano. Sempre tive vontade de ir pro espaço, sabe? Mas eu nunca soube quem eu era de verdade. Eu sempre fui perdido. Eu sempre fui muito tímido, muito quieto. Uma pessoa que eu não tinha atitude, sabe? Na questão de... Eu não era um cara descolado, eu não era um cara maneiro. Eu tentava ser maneiro, eu tentava ser descolado, eu tentava fazer alguma coisa, mas eu não conseguia, eu nunca consegui. Essa é a real. Hoje algumas pessoas acham que eu sou narcisista. Talvez eu seja um pouco. Exibido, talvez eu seja um pouco. Me sinta foda, talvez eu me sinta foda um pouco, né? Mas a real é que eu sempre fui inseguro. Eu acho que essa é a palavra certa, inseguro e medroso, tá? Eu evolui bastante, eu conquistei bastante coisa assim mental, me transformei bastante, mas eu errei muito. E ainda tem muitas coisas que eu preciso trabalhar, eu sou falho, completamente falho. Eu assumo. E é pra vocês entenderem que às vezes você precisa disso, você precisa assumir que você é falho, que você tem defeitos, que você tem falhas. E quando você assumir isso, você percebe que a vida é frágil, né? E agora é um assunto delicado que eu vou entrar. Nos últimos anos, depois dessa parada de transição de gênero, mudança, sexualidade, identidade, várias coisas, eu percebi que a minha cabeça sempre foi uma bagunça em relação a tudo. Eu sempre corri demais, ansiei o futuro e esqueci de viver muito o meu presente. Essa é a real, né? E agora eu tô tentando corrigir isso, mas não tá sendo fácil. Eu tô tentando viver mais o presente, inclusive é por isso que eu tô começando a gravar pra vocês a minha vida agora, um pouco pelo menos. Porque eu tô tentando viver mais o presente. E quem sabe fazer alguma coisa nessa vida que passa muito rápido, né? Porque eu não sou porra nenhuma. Você não é porra nenhuma. Nós não somos porra nenhuma nesse mundo. Um grãozinho de areia num universo gigantesco. Num planeta gigantesco de um universo gigantesco. De várias galáxias e planetas e a porra toda. Nós não somos porra nenhuma. Eu não sou nada, cara. Não sou nada. E a gente fica tentando se sentir especial. E tudo bem. É legal se sentir especial, é legal fazer as coisas, é legal ser valorizado, ser respeitado, ser amado. É legal, é muito bom. Mas no final das contas, a gente tá aqui de passagem. E eu tenho pensado muito nisso, sabe? Nos últimos anos eu tava tendo muitas crises existenciais, né? Tanto que nos últimos 2 anos, eu acho, eu me afastei muito de internet. Agora que eu tô voltando a postar conteúdo, agora que eu voltei de verdade. Mas quem me acompanha, quem me segue no Instagram, sabe que nos últimos 2 anos eu postei muito pouco. Eu andava muito desanimado, né? As pessoas me perguntavam se eu estava bem, eu sempre falava, eu tô bem, mas eu nunca estive bem, eu não estava bem, né? Eu fazia o meu trabalho, eu fazia o meu melhor, eu mostrava um sorriso no rosto para as pessoas, mas eu não estava feliz, eu estava cansado, eu estava exausto emocionalmente, fisicamente, porque eu descontava muito da minha tristeza nos treinos. E eu já me machuquei muito, já me lesionei muito por isso, porque boa parte da minha tristeza eu descontava nos treinos, eu treinava pesado. Eu acho que eu sou muito forte hoje também por isso, não é só genética, foi muito esforço. E porque a musculação, hoje em dia as artes marciais também, é uma terapia pra mim, entendeu?
Mas a parada é que eu fui perdendo o sentido da minha vida, rapaziada. Eu fui perdendo o sentido. Nos últimos 2 anos eu tive muita insônia. Eu tive muita insônia. Eu sempre tive muita dificuldade de socializar, dificuldade de conversar com as pessoas e manter um diálogo por muito tempo. Eu sempre fui extremamente acelerado, eu falo muito rápido. Eu tenho que me controlar muito para eu falar devagar, porque eu falo muito rápido, eu sou muito... Parece que eu tô chapadão o tempo todo e eu não uso drogas. Eu não uso droga, rapaziada. Eu não uso drogas, entendeu? E parece que eu tô sempre assim, aceleradaço. É muito difícil pra mim falar devagar. É muito difícil pra mim muitas coisas, né? Uma das vantagens que eu tenho é que eu sou muito focado. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa que requer de mim foco total, eu consigo me concentrar totalmente naquilo, sabe? Quando eu tô no estúdio, eu consigo me focar totalmente naquilo, tanto que eu vejo as horas passando. Na verdade, eu nem vejo. As horas passam, a frase correta é, as horas passam e eu não vejo as horas passar. Eu vou pro estúdio, aí parece que passou meia hora, 1 hora no máximo, já passou 6, 7, 8 horas. E eu não percebo, quando eu tô hiper focado. Isso é uma coisa boa de mim. Uma das únicas coisas assim que eu acho que é muito boa. Mas enfim, eu não tive facilidade de socializar, eu nunca tive. Pra mim sempre foi muito dificultoso, muito mesmo, né? Esse vídeo é só pra mostrar um pouco do que eu passei, o que eu vivi, pra talvez você que se identifique perceber que você não tá sozinho, porque eu sei que o que eu sinto, o que eu senti, o que eu vivi, muitas pessoas passam. Eu não sou exclusivo, eu não sou melhor que ninguém, entendeu? Eu acho que é legal eu expressar essas coisas, né? Eu errei bastante, tá? Mas a minha vida inteira eu sempre quis ser uma pessoa boa. Eu sempre quis eu queria ser amado. Eu queria ser amado. A realidade é essa. Eu queria ser amado pela minha mãe, pelo meu pai. Meus pais são separados desde que eu tenho 4 anos, quando eu ia fazer 5. Eu sempre quis ser amado pela minha mãe, pelo meu pai, pelas pessoas. Quando eu entrava num relacionamento sério, eu queria ser amado pelas mulheres. Eu queria ser amado, eu sempre fui carente pra caralho. E eu nunca consegui controlar isso e resolver isso. Essa carência, essa tristeza, essa necessidade de atenção, necessidade de amor, necessidade de valorização. Até hoje eu conflito com isso. Mas eu acho que eu tô aprendendo. E é por isso que eu tô me expressando agora, conversando com vocês sobre isso. Eu acho que eu tô aprendendo. Mas uma coisa que me pegou muito, rapaziada, nos últimos anos é que eu comecei a perder o sentido da vida em várias coisas. Eu não sentia mais alegria em quase nada do que eu estava fazendo. E eu não sabia como expressar isso, sabe? Eu não queria deixar minha mãe preocupada, eu não queria deixar minha família preocupada, meus amigos preocupados, mas eu não sentia mais felicidade em várias coisas. Eu não conseguia sentir. Eu tinha muita insônia, a minha mente sempre ficava pensando no futuro, em ter que fazer sucesso para poder cuidar de mim, cuidar da minha família, para nunca passar fome, nunca passar necessidade. Porque para você que vem do nada, que nunca teve nada, você começa a fazer dinheiro, você começa a comprar suas coisas, você fica com medo depois de voltar à pobreza e não ter mais nada, sabe? E eu sempre fiquei pensando muito nisso, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer meu corre virar para eu poder viver uma vida boa, cuidar da minha família, comprar uma casa, que eu ainda não comprei minha casa, né? Eu quero comprar uma casa para mim, para minha mãe, para minha família. Né? A gente está construindo na casa dos meus avós, mas além de ter a casa dos meus avós lá, que é a casa da família, a gente quer construir para a família, para nós todos, né? Mas eu também quero ter uma casinha, uma chácara, quero ter uma chacrinha para mim, para minha mãe, para meu irmão e para minha família me visitar, entendeu? Então eu sempre fiquei pensando muito nessas coisas todas. Isso sempre me enlouqueceu, sempre, porque eu nunca consegui parar para relaxar. E nos últimos anos eu me senti tão mal, rapaziada, para vocês terem noção, que a minha imunidade ela baixou demais. Eu fiquei muito doente, várias vezes eu fico doente, várias vezes eu fico exausto. Não só pelos exercícios físicos que eu treino muito, mas a minha mente ela me cansa, a minha mente ela me deixa exausto, entendeu? Já passei em terapeuta, já fiz fisioterapia, já passei na psicóloga, em algumas psicólogas, já receitaram remédio pra mim. Eu comecei a tomar um remédio, tomei por uma semana, que era pra ansiedade e depressão, mas eu desisti, eu joguei fora, eu joguei o remédio fora, não quis continuar. E... rapaziada, é um bagulho que é foda, tá ligado? Eu comecei a perder a felicidade em tudo, mano. Eu não via mais felicidade em quase nada, eu queria ficar sozinho, eu queria ficar tranquilo, não queria sair. Eu me afastei de muitas pessoas, entendeu? Me afastei de muitas pessoas mesmo. Então, tipo assim, quando tinha algum evento, alguma coisa, um churrasco, alguma parada assim, que antes eu amava ir, adorava ir, eu não conseguia mais ir. Eu não conseguia mais ir porque eu não me sentia bem em ambientes com várias pessoas. Eu tinha crises de ansiedade quando eu estava em ambiente com várias pessoas, mas eu não contava isso pra ninguém.
Às vezes eu chegava num ambiente, só das pessoas ficar olhando pra mim, meu coração já acelerava, eu já ficava mal, começava a tremer a boca, tremer o coração, acelerar, tremer o corpo, daquela sensação de formigamento, sabe? Formigamento em tudo. Começava a acontecer isso comigo. E eu comecei a perder o sentido, a vontade de viver. Eu só queria ficar em casa, eu só saía pra treinar e voltava. E eu tinha que socializar com as pessoas e falar que estou bem e dar um sorriso para as pessoas, para ninguém se preocupar, mas eu não estava bem. Eu não estava bem em nenhum desses momentos, mas para evitar treta, isso acontece com muita gente. Eu acredito, eu tenho quase certeza que isso que eu passei, muitas pessoas passaram e estão passando. Que você não está bem, mas você fala para as pessoas que você está bem. Então esse vídeo é só para você perceber, para você entender que você não está sozinho, tá? E que você não vai desistir, entendeu? Eu só tenho a agradecer a Deus pelas dádivas que eu tenho na minha vida. Tem pessoas que estão passando por situações absurdamente difíceis e estão sorrindo mais do que eu. E esse vídeo é para vocês entenderem que nesse exato momento que eu estou da minha vida agora, eu estou mudando isso. Eu estou trabalhando nisso para eu melhorar, entendeu? Porque eu só tenho motivos para agradecer a Deus. Não me falta nada, rapaziada. Então eu tenho que agradecer a Deus. Aproveitar os momentos comigo, com a minha mãe, com meu irmão, com meus avós, com a minha família, com meus cachorros, com meus amigos. Entendeu? Aproveitar os momentos, parar de reclamar. Eu reclamei muito. E tudo bem, não quer dizer que eu sou um bosta. Não. Mas eu passei por momentos difíceis e eu não sabia como conversar. Não sabia como me expor, como falar com as pessoas que eu não estava bem. E tudo bem, são problemas meus, eu que tenho que resolver. E é justamente por isso que eu estou expondo para vocês entenderem que se você estiver passando por isso, tenta resolver, tenta melhorar. Mas se chegar num nível que está insuportável, eu consegui suportar. E hoje eu estou engatinhando para ficar bem e fazer as coisas. É por isso que eu estou postando conteúdos. Não estou bem 100% ainda, não estou. Mas eu estou trabalhando nisso. E se você está esgotado, chegando no seu limite, ou já passou do seu limite, busca ajuda, entendeu? Passa numa terapeuta, conversa com um amigo, dá um abraço, pede um abraço de alguém que você ama. E ama. Aproveita, ama o seu dia, ama as pessoas que estão do seu lado, se ama. Porque o tempo vai passar, mano. O tempo vai passar, e você vai enlouquecer. Nesse turbilhão de pensamentos e sentimentos que é. A vida é muito louca. Então ame intensamente. Entendeu? Espero que esse vídeo ajude vocês.